Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amabile, tenho 21 anos e decidi criar esse canal no YouTube. O principal motivo é porque eu, mês que vem, me mudo para Diamantina e vou começar a cursar medicina, o meu tão almejado sonho. E eu decidi criar esse canal para compartilhar um pouquinho da minha rotina quando eu estiver por lá, mas enquanto isso, compartilhar coisas sobre mim, sobre o meu processo, sobre dicas que me ajudaram nesse processo. Algumas pessoas, eu tenho um Instagram também, e algumas pessoas lá já me falaram quando eu passei que elas queriam muito que eu criasse um canal pra poder me acompanhar, pra ver a minha rotina por lá. Aí eu falei, por que não já criar, né? Por que não criar agora e falar sobre coisas que eu posso ajudar nesse momento ou compartilhar coisas que eu gosto pra, quem sabe, incentivar pessoas, como por exemplo a corrida, que é uma coisa que eu amo fazer e muitas pessoas falam que me admiram muito porque correr é realmente complicado no início, mas depois continua difícil, mas é uma delícia. É um esporte maravilhoso. Não posso falar que é fácil, mas enfim, não é nem o seu foco. Enfim, tenho 21 anos, eu fui aprovada pelo Enem de 2025 na UFVJM, em Diamantina. E vou pra lá, eu começo no dia 24 de maio. Opa, de agosto. Maio, meu Deus, já estamos em julho. Enfim. E aí eu vou pra lá uma semana antes pra me adaptar, enfim. E eu fiz 3 anos de cursinho, sendo um aqui na minha cidade, eu sou de Itu, então eu fiz um aqui, num cursinho que hoje em dia nem existe mais aqui, mas eu fiz. E fiz 2 no Poliedro, eu era monitora, isso também é um fato muito legal, porque eu morei em Campinas e eu fui muito acolhida lá no Poli, eu amo de paixão e recomendo. E sem dúvidas foi o que me levou para minha aprovação, tipo, os professores, o planejamento e todo o acompanhamento, sabe? Mas é claro que exige da pessoa também, né? Exige um esforço, a disciplina, enfim. É isso, e hoje eu quero fazer um vídeo para falar 5 coisas que me ajudaram muito nesse processo de ser aprovada, principalmente nesses 2 últimos anos que eu realmente, tipo, estudei muito. No meu primeiro ano eu estudava, com certeza, né, porque eu estudava, mas nesses 2 últimos, gente, eu entrei num foco, assim, só que eu não deixei de fazer coisas, então eu acho que é importante falar sobre coisas que a gente tem que fazer e coisas que a gente também tem que fazer no estudo e na questão de descanso, na questão de pessoal, porque eu percebo que tem muitas pessoas que quando começa a estudar pré-medicina ou cursos concorridos também, ou não precisa nem ser um curso concorrido, mas quer passar numa pública, porque é muito difícil, às vezes foca tanto em estudar que esquece de cuidar de você. E eu já fiz um pouco disso, mas eu percebi que não foi pra frente, não foi algo que me fez bem. No meu primeiro ano de cursinho, eu fiquei no mês das provas sem ir pra academia. E eu acho que isso só me deixou pior. Por isso, estou aqui com 5 coisinhas que eu fiz, né? 5 atos que com certeza me ajudaram a passar, porque, como eu falei, é um conjunto de coisas. Não é só simplesmente estudar e passar. Se fosse assim, todo mundo seria aprovado, né, gente? É porque é realmente um processo muito árduo, muito injusto de certas formas, né? De muitas formas. Mas vamos falar sobre esse processo. Bom, gente, a primeira coisa que eu tenho pra falar é: determine um tempo pra estudar e um tempo para descansar. No meu caso, eu estudava de segunda a sexta no Poli, eu chegava às 7h30, que era quando a minha aula começava, um pouco antes, né? E ia embora 8 da noite. Claro, nesse meio tempo tinha o horário do almoço, que eu usava pra treinar, mas enfim. O que eu quero dizer é: determine um tempo que você vai estar disposto pra estudar. E, de preferência, nesses 5 dias, pelo menos, de segunda a sexta, mantenha os mesmos horários. Por exemplo, eu vou chegar, vou começar a estudar às 8 e vou ficar até às 7 da noite, né? Então, faça isso todos esses dias. É claro que tem dias que não vão ser perfeitos, tem dias que temos imprevistos, mas, olhando pro todo, tentar manter esse horário fixo pro nosso corpo se acostumar. O nosso corpo, ele se acostuma muito fácil. Então, quando a gente mantém algo constante, é mais fácil de você tornar isso automático.
Porque nem sempre a gente vai estar com vontade de estudar, né, minha gente? Como nem sempre eu tô com vontade de correr, nem sempre eu tô com vontade de treinar musculação ou qualquer outra coisa do tipo. Então, manter esses horários de acordo com a sua rotina. Não precisa estudar 10 horas por dia pra você ser aprovado, gente. O que precisa é constância e outras coisinhas que eu vou falar aqui, mas enfim. Mantenha esse tempo estipulado de estudos. Vai ajudar muito. E também tem um tempo de descanso. Por exemplo, depois das 8, eu não pegava mais em nada. Eu relaxava. Eu morava com uma amiga minha e aí a gente jantava bem tranquilas, assistia uma série. Depois, mais tarde, eu ligava pro meu namorado, eu falava com ele todos os dias. A gente namora à distância, então, gente, é super possível, sabe? E de manhã, antes de ir pro cursinho, normalmente quando eu tinha corrida, eu treinava, eu corria antes de ir pro cursinho. É claro que o fato de eu ter uma academia, eu tinha, né, uma academia do lado do poli. E eu morava muito perto do cursinho. Então isso facilitava muito as minhas idas à academia. Mas se você não tem isso, gente, não precisa fazer igual eu treinava de manhã antes de começar as aulas e no horário do almoço. E eu almoçava no meio das aulas porque eu não me importava. Não precisa disso. O importante é ter um tempo para você relaxar, mas colocar nesse tempo total de estudos um foco para você estudar, entendeu? Já acompanhando para a segunda coisa é não esquecer de cuidar de você. Como eu falei, não precisa ficar treinando um monte de vezes por dia, ou eu fazia yoga, eu faço yoga hoje, 10 minutinhos de yoga por todo dia. Você não precisa manter algo assim, tipo, em excesso, sabe? Eu, por exemplo, fazia 10 minutos, faço até hoje, 10 minutos de yoga. Porque é o que eu tinha na minha rotina, é o que eu tenho na minha rotina, e o que importava pra mim é me alongar, mover o meu corpo. Então, tenha isso em mente, que o importante é você fazer, mesmo que não seja muito. Então, às vezes, tem pessoas que pegam um ônibus para ir até o cursinho, ou fica muito longe, não tem toda essa disponibilidade de tempo. Mas separa um pouquinho do seu dia, tipo, nem que seja, tipo, 10 minutos, e faz em casa mesmo, por exemplo, um yoga. Faz uma caminhada perto de casa. Ou se tem academia, faça um treino, nem que seja de, tipo, 40, 50 minutos, porque é melhor ir do que não ir, certo? Terceira coisa, simulados. Mantenha uma rotina de simulados. Como eu fazia poli, eu acompanhava a rotina do poli. Principalmente no primeiro semestre, eu fazia os simulados, somente os simulados do poliedro. Eu não pegava nenhuma outra prova. Confesso que até tentei colocar na minha rotina. Deixa eu me ajeitar aqui. Até tentei colocar na minha rotina 15 questões fracionadas, sabe? Pegava uma prova de 90, pegava uma Unesp da vida, fracionava em 15 e tentava colocar na minha rotina. Só que como eu assistia as aulas, fazia as listinhas, eu era louca, tinha que fazer as listinhas, tinha que fazer os exercícios que ele passava, que os professores passavam, no caso, eu não conseguia colocar essas 15. Eu não me adaptei, sabe? Então eu falei, olha, eu vou fazer muito bem feito essas listinhas, fazer os simulados muito bem feitos do poli, fazer o meu melhor neles. Acho que tem um barulho, não sei se vai atrapalhar, mas se for ficar, eu tiro. Enfim, focava em realmente fazer muito bem feito os simulados e as listinhas, para no segundo semestre começar a fazer simulados de fato. Por exemplo, no poli, todo final de semana tinha um simulado, então eu fazia ele. Já no segundo semestre, mais ou menos em setembro, eu comecei a colocar um simulado extra durante a semana. Então eu vi o dia, eu acho que era segunda-feira, que eu não tinha aula à tarde, e era um dia mais tranquilo pra mim, porque eu não corria, enfim. E eu colocava no período da tarde um simulado. Eu fiz muito o Enem, porque pra mim o Enem ajudava a estudar pra todas as outras provas. E aí eu colocava um Enem, ou às vezes eu colocava uma Unicamp, que sempre foi, tipo, o meu foco. Colocava alguma prova no período depois da aula pra fazer, corrigia bonitinho, entendia os meus erros. Mas isso só no segundo semestre. O que é importante é manter uma rotina de estudos com simulado. Porque não adianta nada você ficar estudando, ficar vendo aula, fazendo exercício disso só naquele momento. Importante você ver um monte de questão aleatória na prova, como vem, e saber que você lembra aquele conteúdo e lembra como se faz. Eu acho que isso é muito importante. Então,
manter a rotina de simulados. Sempre em dia ou dar prioridade para os simulados. Quarta coisa é redação. Eu tirei 960 no Enem e não foi assim do nada. Foi fazendo muita redação. Eu tirei 11,5 de 12 na Unicamp. Nas VUNESPs da vida, fazendo a conversão, em todas eu tirei, quase todas eu tirei 13 de 14, só na Unifesp que eu tirei 12 de 14, né? Convertendo, porque os números são meio malucos lá, né? Você tem que fazer a conversão, fazer uma regrinha de 3, assim. Mas por quê? Porque eu treinava muito a redação. No primeiro semestre, eu fazia uma por semana, que é o que o Poli realmente indicava. Tinha plantão, mas eu não levava. Era muito raro eu levar uma redação no plantão nesse primeiro semestre. O que começou a ficar doido foi depois do segundo semestre, que aí eu realmente dei foco em começar a fazer 2 redações por semana. Aproveitando que eu tô postando esse vídeo na metade do ano, quem sabe, né, já ajuda a fazer mais redações. Colocar 2 redações por semana, a que o Poli realmente indicava, ou a que o seu cursinho indicava, e uma extra. Pode ser, por exemplo, se eu fazia Enem, se o cursinho recomendava Enem, eu entregava no plantão de redação VUNESP, para sempre tentar alternar. A Unicamp eu comecei a fazer mais pesado no final do ano, quando eu já sabia que eu tinha sido aprovada para a segunda fase, que aí depois eu fiquei focadona em redação, tanto que a nota veio. Por isso que eu falei a nota, gente, para vocês terem uma noção que faz sentido isso que eu tô falando. Não tô tirando isso da minha cabeça, não. Realmente, estudar, fazer redações me ajudou, entendeu? E não somente fazer, mas também entender a correção, tá junto com os plantões eram bons porque estar junto com o corretor e entender o que eu preciso melhorar, sabe? Porque às vezes sozinho a gente não entende o que o corretor falou. Enfim, é melhor você ver de alguém que tá lendo o seu texto, alguém que não sabe o que você tava pensando na hora, porque às vezes, né, a gente fica tipo assim, nossa, mas isso não era óbvio. A gente tá escrevendo, mas às vezes não era. Então, me ajudou muito treinar antes, porque aí na hora do Enem eu já tinha, tipo, tudo pronto o que eu tinha que fazer. Na hora da Unicamp eu já sabia o que eu tinha que fazer. Na VUNESP, entendeu? De tanto treinar e assistir aula também de redação, gente, porque redação tem pessoas que realmente negligenciam, mas eu não falaria isso, não negligencie redação, pelo amor de Deus, porque conta muito do Enem. Nossa, o Enem é assim, e as outras provas também, por mais que eu não tenha sido aprovadas nelas, ter uma nota boa em redação me ajudou na posição. É que medicina é difícil mesmo. Quem presta sabe que é muito difícil. Enfim, quinta e última coisa. Eu tenho um extra pra falar, mas eu vou falar essas 5 e depois eu falo. A quinta e última coisa é use Anki. Use Anki ou alguma outra plataforma ou meio de revisar as suas matérias. Eu falo do Anki porque pra mim era difícil pegar um caderninho. Eu tenho, inclusive ele tá aqui, ó. Eu tenho um caderninho com muitas informações, gente. Muitas informações. Eu fiz ele ano passado. Só que eu confesso pra vocês que é muito difícil de eu revisar ele. Era muito difícil de eu revisar ele. Só vez ou outra que eu lembrava que eu tinha que revisar, eu falava tipo, nossa, eu anotei isso naquele caderninho, deixa eu ver. Mas assim, se funciona pra você, ótimo, tem um meio de revisão perfeito. Mas pra mim, o Anki funcionou muito bem. Pra computadores ele é gratuito, pra iPhone e iPad ele é pago. Mas assim, no computador, porque normalmente as pessoas assistem aula, que é quem é da turma do online, né, assiste pelo computador. Então tem um computador, ou um tablet, ou um celular Android. Ajuda muito, porque é gratuito, né, nesses que eu falei. No iPhone e iPad pago. Mas, gente, o aplicativo do Anki em si que eu uso, que eu tenho em mente, é aquele azulzinho, sabe? Gente, é muito bom, muito bom. Ano passado, inclusive, eu fiz um baralho e eu disponibilizo ele por uma taxa simbólica de R$10. Então, se alguém se interessar, me chame. Mas ele é muito completo, eu desenvolvi. Mas, gente, tem gratuitos, tipo, no Desempenho Med, no Desempenhos Med, tem gratuito. E tem outras pessoas que disponibilizam também. O importante é, se você quer fazer, faça, mas eu já aviso que demanda muito tempo. O meu tem mais ou menos 8.000 cartões. Eu demorei muito, eu demorei o ano todo. Tipo, pós-aula eu ia e escrevia. Isso talvez tenha me atrapalhado um pouco no quesito de ter tempo para revisar. Mas no final do ano, quando a gente já não tinha mais aula de conteúdo novo, era só revisão, eu conseguia revisar e me ajudou muito. Então assim, gente, tenha um meio de revisar.
Porque uma coisa, como eu falei anteriormente, uma coisa é fazer o exercício no momento pós-aula, uma semana depois, você tá com aquilo ainda fresco. Outra coisa é você fazer no final do ano um conteúdo que você viu no início, sabe? E isso que é o bom do simulado também, de revisar, mas o Anki se encaixa perfeitamente. A coisa extra que eu ia falar é que, gente, no meu caso, em humanas, que é a parte que eu menos tenho facilidade, e linguagens também, eu não negligenciava a aula. Tem pessoas que realmente não assistem e fazem por meio de fazer questões. Eu não sou contra, inclusive tem uma amiga querida que passou fazendo isso, uma diva. Mas pra mim, nesses 3 anos, o que funcionou muito bem era assistir as aulas. Pra falar que não tinha aula que eu não assistia, tinha aula que eu estava presente, mas não assistia, só ficava fazendo exercício, que eram as aulas de matemática. Mas é porque é um conteúdo que pra mim era tranquilo. Tanto que, tipo, em 2 anos do Enem, em 2025 e 2024, eu tirei 900 mais. E ótimo, porque eu treinava muita questão. Também é um vídeo legal de fazer sobre como estudar pra cada área do Enem, né? Acho que é muito legal. Mas enfim, vou pensar nisso. Então já era uma matéria que eu tinha muito bem o conteúdo, uma matéria que a gente tem facilidade. Tem pessoas que têm com história, outras com geografia. No meu caso era matemática. Então, e nesse caso eu realmente ficava mais presente fazendo exercício, conversando às vezes com o professor, tirando dúvida ou outra. Mas assim, num contexto geral, gente, os meus professores falavam isso também. Às vezes a gente fica achando que a gente sabe muito, que a gente já tá, por exemplo, eu tava no meu 3º ano, então eu já tinha uma carga, às vezes não precisava, mas às vezes é um detalhe que tá na aula que a gente, sei lá, não pegou antes, que faz a gente acertar uma questão e ser aprovado para uma segunda fase, sabe? Então eu não negligenciaria por completo, principalmente em matérias como o meu caso, humanas e linguagens, eu não negligenciaria essas aulas, sabe? Porque faz a diferença no futuro. E é isso, gente. Eu continuo estudando, porque como as minhas aulas só começam no meio do ano, né, no final de agosto praticamente, eu continuo estudando, não igual eu estava estudando nos anos anteriores, mas eu continuo estudando, então ainda estou nessa vida de vestibulando porque eu quero muito prestar Unicamp. Como eu falei, eu fui aprovada para a segunda fase, mas eu fiquei na posição, acho que 207, mas a lista não roda tanto assim, né? Faz parte, gente. Às vezes eu tenho que ir pra Diamantina mesmo e eu vou e vamos ver o que vai ser, né? Tá nas mãos de Deus. Enquanto eu puder ajudar pessoas, compartilhar e ser inspiração, eu vou estar fazendo isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um vídeo produtivo, um vídeo que tenha ajudado você. E é isso. Beijinhos e até!